É com muita satisfação que recebemos a todos nesta primeira edição de 2016 do Mesas TI. O nosso evento tem por objetivo promover a união de todos os agentes do setor de economia digital, proporcionar palestras e debates sobre assuntos atuais e criar espaço para o desenvolvimento de networking. Nós agradecemos a presença dos diretores do CEPRORGS, dos dirigentes e representantes de entidades aqui presentes, imprensa, senhoras e senhores. Queremos agradecer ainda às empresas patrocinadoras que apostaram em nosso evento. Patrocinador Gold, DBC Company. Patrocinador Silver, Zero Defect. Patrocinadores Bronze, Decision Infinite, Divex, Inteligência de Negócios e TEDEC. Agradecemos também ao nosso palestrante do Mesas TI, César Paz. O encontro de hoje abordará o tema Marketing de Guerra, Tecnologia de Paz, o impacto da tecnologia no novo marketing. Após a explanação do nosso palestrante César Paz, nós contaremos com um espaço de mediação de questionamentos realizado pelo jornalista do Baguete, Maurício Renner. Convidamos agora para a sua saudação na abertura do nosso evento o presidente do CEPRORGS, Diogo Rossato. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Mesas TI do ano de 2016. Um ano especial, no ano que comemoramos 30 anos de entidade. Embora acredite que seja de uma importância significativa o momento político que estamos enfrentando, pretendo dar uma folga neste assunto para todos nós, e visto que estamos sendo muito bem alimentados de informações através do noticiário, jornais, escutas telefônicas inesperadas, e assim podermos abordar outros assuntos igualmente importantes. Porém, rapidamente gostaria de informar que o CEPRORGS tem um compromisso de representar não apenas os interesses dos nossos associados e vinculados, mas também a sociedade como um todo, e assim ser mais um porta-voz nos assuntos de interesse em comum. Como estamos fazendo quando constantemente nos posicionamos contra o aumento de impostos, a favor da campanha Não à CPMF, promovida pela OAB Nacional, a campanha 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal, entre outras. Hoje estaremos nos manifestando a favor do afastamento da Presidência da República, juntando-nos a tantas outras entidades empresariais do país. Qualquer nova sugestão ou apoio que alguém ou alguma entidade necessitar, conte com o CEPRORGS, pois estaremos sempre à frente dessas causas que abrangem o bem comum da nossa sociedade. Nosso país não está passando apenas por um momento gravíssimo de crise política e econômica. Hoje, também um momento de crise ética, moral, quase que insustentável. Nos deparamos no nosso dia a dia com uma enorme nuvem de insatisfação, não só com os nossos políticos, mas também com as pessoas que nos rodeiam. É o sujeito que joga lixo no chão, é o motorista que não liga o pisca, é as pessoas que não respeitam a faixa de segurança, é o taxista que não presta um bom serviço, é o sujeito que fura fila, é o nosso vizinho que é mal educado, e por aí vai. Tudo isso sem qualquer controle, com o gozo da impunidade. Acredito que atingimos o ápice, que estamos em um momento de ruptura, onde as pessoas, os valores humanos, a ética, a moral, o pensamento no próximo, tudo isso se encontrará também no mundo virtual, graças à tecnologia e o marketing digital, e nos ajudará a termos um mundo mais justo. Com o advindo dos produtos e serviços compartilhados e da economia colaborativa, as pessoas sem estes valores não terão vez. E a punição é imediata. A avaliação é recíproca, ou seja, prestou um bom serviço, foi educado, 5 estrelas para os dois, o consumidor e o fornecedor. Do contrário, 0 estrela. A pessoa recebe 0 estrela. E estas pessoas sofrerão para fazer uma nova operação, ou até mesmo terão dificuldades para se relacionar. E tudo isso sendo viabilizado através da tecnologia, das empresas inovadoras que estão inseridas neste modelo e ao marketing digital. Este capaz de nos fazer alcançar clientes e mundo
até então inalcançáveis. Para os que acreditam que a nossa sociedade está falida, que a nossa cultura é sinônimo de derrota irreversível, talvez esteja aí uma grande oportunidade de melhoria. Nós, nos próximos minutos, teremos momentos de sabedoria com o nosso convidado César Paz, o grande especialista em marketing digital, no que aproveito para agradecer a ele por estar presente e aceitar o nosso convite aqui conosco no dia de hoje. Agradeço também a presença de todos, diretores, associados do CEPRORGS, membros de entidade, profissionais da área, clientes e nossos patrocinadores. E, por último, mesmo que já tenha se passado 10 dias, gostaria de deixar a nossa homenagem pública e pessoal às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigado a todos e sejam bem-vindos ao nosso evento. E agora nós convidamos para a sua apresentação o nosso palestrante César Paz. César Paz é graduado em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e mestrando em Design pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. É presidente do Conselho de Administração da AG2 Nurum, agência do Grupo Publix, e membro do Advisors Board de diversas empresas. Fundador e ex-presidente da Associação Brasileira dos Agentes Digitais, em 2 gestões, 2009 e 2012. Também atua como consultor nas áreas de marketing digital. Além disso, é investidor anjo das startups MP4, Minovelt, Allright, Delta e Lookbell, além de consultor de marketing digital pela Dex Limitada. Engenheiro de formação, trabalhou na Varig e na Embratel. Desejamos a todos um bom evento e passamos a palavra para a sua apresentação a César Paz. Alô? Alô? Bom, pessoal, primeiro, bom dia, né? Queria muito agradecer aí o convite do CEPRORGS. Eu acho até que eu vou preferir ficar aqui embaixo, tá? E agradecer também a presença de todos vocês, né? Só queria fazer um depoimento. O CEPRORGS é um grande parceiro da Abrad, entidade que eu fundei e que dirigi nacionalmente e regionalmente por 2 mandatos. Então, né, formalmente aí agradecer ao presidente, Diogo, Donald e todos os associados do CEPRORGS aí por essa parceria, né, na verdade. Bom, eu acho que eu já fui apresentado, mas eu gostaria só de reforçar aí alguns pontos. Eu sou engenheiro de formação e vou falar de marketing e tecnologia da informação. Então, né, eu não sou um especialista em marketing, nem um especialista em TI. Eu sou um engenheiro de formação e que tenho vivido nos últimos 20 anos intensamente a transformação digital. Esse é o meu background. Durante o período em que eu trabalhei como engenheiro, né, eu trabalhei sempre ligado à indústria aeronáutica. Eu tive grandes escolas, como a Varig e a Embraer. E aí, talvez tenha sido a Embraer que me ensinou que eu não era engenheiro, que eu era uma pessoa de negócio. Então, eu migrei de uma área técnica, né, até porque na Embraer concorrer com todo o grupo de engenheiros que talvez seja o melhor do Brasil, né, de itianos, era sempre muito difícil. Então, naturalmente, eu migrei para uma área de negócio, uma área de, na verdade, de desenvolvimento de negócios. Depois, no meio da década de 90, eu deixei a Embraer para me tornar um empreendedor. E aí começa uma história da construção da AG2, Agência de Inteligência Digital, que foi comprada em 2010 para o Grupo Publicis e que no final do ano passado eu acabei deixando a empresa, né, optando por começar com novos projetos, criar mais um ciclo de empreendedorismo e aí, a partir disso, manter uma atividade que ela está hoje relacionada, como foi apresentada, à participação no conselho de algumas empresas, da própria AG2 Nurum como presidente do conselho, mas também de 2 empresas de tecnologia de Blumenau, que é a Seeker e a Lemonade, além de ser investidor anjo de alguns, na verdade de 5 projetos, que todos eles eu acho que são fantásticos. Tenho também alguns trabalhos de consultoria muito específicos na área de comunicação e marketing ligado, né, a negócios e ao mundo digital. E com isso, né, na verdade, eu conduzo aí o meu dia a dia desde o final do ano passado. Tem 3 coisas que foram importantes nessa minha trajetória, né, só para fechar e que eu acho que servem de alguma referência para vocês. 3. As 3 foram muito difíceis. Pedi demissão da Varig nos anos 80, pedi demissão da Embraer nos anos 90 e pedi demissão da empresa que eu criei no final do ano passado. As 3 foram decisões importantes e que eu não sei, né, se seria melhor ou pior se eu não tivesse feito isso. Eu só sei que seria diferente.
Mas, em qualquer condição, a decisão de sair dessas grandes corporações ou da empresa que eu criei foram decisões que me fizeram ser agente das minhas mudanças, né? As mudanças são inexoráveis, elas estão acontecendo e está, né, na frente de todo mundo para observar. Já que elas são inexoráveis, é muito mais importante ser agente dessas mudanças do que ser refém dessas mudanças, que é a única opção que resta. Então, ao longo desse processo todo, eu pude ter várias experiências. A experiência mais enriquecedora e mais importante nesse momento é a de participar de uma forma ativa de toda essa transformação digital que todos vocês estão vivendo e que nos coloca sempre em xeque, sempre, né, tendo que se superar. Dado isso, eu queria falar um pouquinho de contexto antes de entrar na discussão específica, né? Quando aparece essa figura aí que talvez alguns de vocês conheçam, é um sociólogo polonês que vem mudando o pensamento universal, né, que é o Bauman, a gente tem algumas coisas para refletir sobre a obra do Bauman. Eu não vou discutir a obra do Bauman porque eu não tenho nem repertório para isso, né? Mas eu queria discutir especificamente uma das obras dele, que é Os Tempos Líquidos. Essa é uma obra referencial e é objeto de recentes leituras minhas, mas que eu acho importante trazer para contextualizar um pouco, depois a gente entrar dentro do assunto mais específico. Tem uma coisa que o Bauman trata nessa obra, né? Tem uma coisa especial. Eu não sei se alguém conhece, se alguém tem referência e gostaria de arriscar, mas o Bauman trata de um assunto específico. Duas dicas, né? Não é a tecnologia da informação e não é marketing. O Bauman fala na obra Tempos Líquidos de insegurança. Insegurança é a base dessa discussão. Insegurança é basicamente o que todos nós vivemos, né? O Diogo estava falando aqui do que está acontecendo em Brasília. A gente está hoje, quando eu iniciei a minha carreira lá na indústria aeronáutica, a minha insegurança era em relação ao emprego, hoje a insegurança não é em relação ao emprego. A insegurança é em relação se a empresa que a gente trabalha vai sobreviver aos próximos anos. A insegurança é em relação ao segmento e o mercado ou o nicho onde a gente trabalha, se ele vai ser transformado nos próximos anos e de que jeito. Então, esse ambiente de insegurança, né, ele tem uma razão, e o Bauman tenta explicar isso de uma forma brilhante. Basicamente, o que o Bauman coloca nessa obra, que é Os Tempos Líquidos, falando, né, da questão da liquefação e do ambiente líquido, como uma metáfora, né, de todo o comportamento humano, desde a pós-modernidade até os dias de hoje, o que o Bauman fala é que o anseio de liberdade é a grande razão, e a grande razão de toda a movimentação das novas gerações. E o anseio de liberdade é um contraponto, né? Ele se coloca, né? Ele vai de encontro, e não ao encontro, ele vai de encontro às organizações sociais, aos modelos de organização social, que naturalmente restringem a liberdade individual, criam padrões, criam limites, né? E criam rotinas. Então, o anseio de liberdade ele acaba desconstruindo as organizações sociais no médio prazo e cria toda uma visão de obsolescência de tudo que é organização social e consequentemente, todo esse tecido, né, da sociedade organizado, incluindo aí a visão do Estado, né, e do Estado como nação que protege as pessoas. E que a visão de Estado como protetor, ele vai para o saco. E aí a gente começa a construir uma visão de insegurança em todos os níveis. Nesse desenho, quando Bauman fala de uma forma brilhante disso, ele coloca que o que se constrói nas pessoas, no fundo, é uma insegurança existencial, que acaba sendo reproduzida, e às vezes até somatizado, né, nas grandes síndromes, né, as síndromes do pânico, as síndromes... Então a gente tem este estado de insegurança existencial presente nas pessoas. E é isso que a gente vive, é com esses elementos que a gente vive dentro desse contexto mais macro. Mas aí o que acontece? O Bauman, 30 anos atrás, ele falava que o grande agente desse contexto que ele projeta, cria, que vem se confirmando a cada década, era o que ele chamava já há 30 anos da autoestrada da informação. Esse era o grande agente. A autoestrada da informação que há 30 anos atrás, na verdade, se traduz no que é hoje o ambiente digital, antevisto, né, pelo Bauman lá atrás. E por isso é uma referência do pensamento universal, e por isso, com mais de 90 anos, continua produzindo, né, intelectualmente uma obra muito rica
e divulgando essa obra, apesar dos 90 e poucos anos, pelo mundo. Bom, quando a gente fala da autoestrada da informação, a gente chega no ambiente digital. Nosso primeiro item dessa apresentação e dessa palestra. E o ambiente digital, ele tem como principal protagonista a internet, óbvio. E a internet não foi inventada, como diz a Wikipedia, pelo Tim Berners-Lee. A internet, ela é resultado de múltiplos processos evolutivos. Ela é consequência de vários movimentos, né, por diferentes prismas que a gente pode analisar e olhar, resultando num ambiente que a gente pode chamar até de apoteótico. Se a gente olhar pela comunicação, a gente vai ver 5 grandes eventos que construíram a comunicação, 5 grandes adventos de meios de comunicação. Obviamente, livros, periódicos, rádio, TV, internet. Todos trazem em si alguma coisa transformadora que mudou o comportamento das pessoas e que mudou o mundo dos negócios. No caso da internet é a interatividade, né? As plataformas interativas, interfaces interativas. No caso do marketing pós-guerra, é lógico, a gente vai ver a evolução do marketing corporativo, passando pelo marketing de segmentação, posicionamento, marketing direto, marketing de precisão, até chegar no marketing de pessoalização. E o marketing, enfim, ele encontra na internet também esse ambiente propício para cada vez mais, e é isso que nós vamos falar daqui para frente. Quando a gente olha na TI, que vocês conhecem muito melhor que eu, por sinal, quantas pessoas são de TI que estão aí? Por favor, levanta a mão só para eu me posicionar. Quantos são de TI? E quantos são de marketing e comunicação? Estamos perdendo, gente. E é goleada, mas tudo bem. Quando a gente fala da tecnologia da informação, desde os anos 60, né, quando a gente tinha lá os mainframes, esses mainframes eles conversavam com as pessoas através de listagens de computador, né? Eram formulários contínuos. Então, tu tinha os mainframes conversando com as pessoas através de listagens. Lógico que esse processo também evoluiu, os computadores, os mainframes se conectaram a terminais burros, que em algum momento ganharam uma capacidade de processamento, se conectaram em redes locais, essas redes locais se conectaram entre si, e aí a gente tem um ambiente, né, sempre numa visão de arquitetura cliente-servidor, mas um ambiente apoteótico também. Então a internet, na verdade, ela é necessariamente um ambiente apoteótico. E ele é resultado, e eu coloco aqui, né, de múltiplos processos evolutivos que vão da tecnologia da informação ao marketing. Então, a gente precisa entender a internet como um processo evolutivo para não achar que ela, né, estacionou, que dá para se criar um tratado a partir de um determinado corte ou de uma fotografia de um momento. Ela continua evoluindo. Então, esse ambiente apoteótico, até 10 anos atrás, ele não mudava os modelos de comunicação. Falando 10 anos atrás. Ele não mudava. O que a gente tinha na internet, embora, né, a gente trabalhe com a internet há 20 anos, o que a gente tinha era uma reprodução do modelo clássico da comunicação, do marketing, da propaganda para o ambiente digital. Isso se transforma, ganha uma outra projeção, se potencializa quando a internet consegue se conectar à natureza das pessoas, no sentido da natureza móvel e da natureza social. E isso a gente está falando dos últimos 10 anos. Então, quando a gente consegue produzir comunicação dentro, né, e absolutamente aderente a uma natureza das pessoas, principalmente a natureza móvel, né, as pessoas se locomovem, as pessoas se mexem, as pessoas acessam informação e conteúdo de qualquer lugar. E quando eu conecto isso com a natureza social, né, o relacionamento, eu tenho a internet jogada para uma outra projeção, e aí eu começo a transformar os modelos de comunicação de uma forma definitiva. Certo? Antes disso, comunicação tradicional no ambiente digital. Depois disso, novos modelos de comunicação. Esses novos modelos de comunicação, que a gente vai falar um pouquinho, eles têm, eu relaciono 7 pontos que mostram e que definem eles como transformadores. Primeiro, é óbvio, a gente tem uma mudança fundamental do ponto de vista da audiência, né? Audiência absolutamente fragmentada. Dificilmente a gente consegue juntar a família para ver a mesma coisa. Está todo mundo vendo, cada um o seu conteúdo, a sua área de interesse, o seu canal. Então, essa audiência fragmentada, ela cria um comportamento,
naturalmente nas pessoas diferente. Segundo ponto, né? Essa audiência fragmentada, ela não impediu a criação de big players, né? E aí aparece aí a imagem do Facebook com 1,4 bilhões de perfis. E não é só isso, né? Quando a gente fala que o Facebook tem 1,4 bilhões de perfis, a gente está falando também que em mensagem instantânea, e tem gente aqui que só usa mensagem instantânea em Facebook, é normal, não é uma... O Facebook tem outros 700 milhões no seu Instant Messenger e os outros 700 milhões no WhatsApp, que também é do Facebook. Ou seja, toda mensagem que vocês trocam, o Facebook conhece. Certo? O Facebook tem um pouquinho mais de 10 anos. E é uma empresa hoje de, vou chutar, mas 60 bilhões. Em pouco mais de 10 anos. E hoje, grande parte das verbas, né, de propaganda, de grandes players e de pequenos anunciantes, estão dentro dessa empresa com um pouquinho mais de 10 anos e com esse moleque tocando, né? Então, é muito impressionante e é realmente transformador. Obviamente, com fragmentação da audiência, vem fragmentação dos budgets, das verbas de comunicação e marketing, né? E elas se espalham de uma forma como nunca se imaginou. Se antes o mix de comunicação estava restrito, né, a um determinado número de ações, hoje ele está distribuído de uma forma gigantesca, o que torna esse ambiente cada vez mais complexo, ainda do ponto de vista da gestão e da administração do marketing. Se a gente olhar ainda o fenômeno da cauda longa, a gente vai ver um fenômeno muito mais interessante e muito positivo, na minha visão, que é, ao mesmo tempo que eu tenho a Via Varejo lá, que tem Casas Bahia e Ponto Frio botando muitos milhões no Facebook, eu posso ter qualquer uma das startups que eu participo hoje também fazendo um investimento no Facebook na mesma plataforma do mesmo jeito. Não tem diferença. Né? Do mesmo jeito e pelo mesmo preço. Não é porque é a Casas Bahia que compra mais caro do que eu. Né? Então, a gente conseguiu produzir um exército, milhões e milhões de anunciantes que antes estavam fora do jogo, né? Não podiam anunciar. E hoje podem. Quando a gente olha a questão do conteúdo, existe uma revolução em cima de conteúdo na comunicação e no marketing. As empresas que vocês trabalham, todas elas fazem de alguma forma conteúdo, produzem conteúdo, mesmo que seja um post no Facebook. E há muito pouco tempo não produziam conteúdo, só produziam advertising. O Diogo falou aqui do Dia da Mulher. Quando chegasse no dia 8 de março, se não fosse, né, se a gente não vivesse esse ambiente, o que qualquer empresa faria era chamar a agência ou chamar o profissional de propaganda para fazer um anúncio. Hoje ela decide fazer um post, ou ela decide fazer um vídeo e colocar no YouTube, ela decide fazer... É conteúdo. Certo? Então a produção de conteúdo e a revolução do conteúdo, ela é transformadora. Né? Por sinal, uma das startups que eu participo, né, e aqui vai o Minuto Merchan, é exclusivamente trabalhada e focada na questão de produção de conteúdo para marcas, né? Se a gente olhar essa imagem é muito interessante, porque é da Red Bull, né? Todo mundo deve ter ouvido falar dessa missão no espaço da Red Bull. A Red Bull hoje é uma empresa de conteúdo que tem um energético. É isso. Né? Não é uma empresa que faz energético. Hoje, a Red Bull, o foco, o trabalho está 100% na produção de conteúdo, 98% na produção de conteúdo, 2% na produção do energético é terceirizado, que não é feito pela Red Bull. Quando a gente olha a questão de produção de conteúdo independente, a gente vai ver que isso também é transformador, porque numa pesquisa recente no Brasil, entre pessoas de 14 a 17 anos, das 10 celebridades citadas, né, mais citadas nessa pesquisa, 5 deles eram youtubers, que talvez, dificilmente, né, vocês acompanhem e conheçam. Se a gente olhar no Social Blade, que é o site que controla, né, e tem todas as informações de todos os canais de YouTube do mundo, a gente vai ver que os 10 primeiros youtubers do Brasil, todos eles têm uma audiência maior do que 4 milhões. Maior do que 4 milhões. Quanto custa para uma marca atingir 4 milhões de pessoas? Qualquer coisa que esses caras postam,
atinge 4 milhões de pessoas, nem que seja por um e-mail avisando que o vídeo foi publicado. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, e a revolução do conteúdo, ela caminha nessa linha. Existe também a produção de conteúdo independente por parte das empresas de produção de serviço, né, de prestação de serviço de acesso a conteúdo por demanda. Alguém viu House of Cards aí? Está passando em Brasília agora. Então, a produção de conteúdo independente, ela se estende a grandes produções, certo? E quando a gente olha a produção de conteúdo e o conteúdo consumido por demanda, empresas como a Amazon e Netflix crescem na venda de serviços mais de 20% ao ano. Ou seja, dobra em 3 anos, né, de tamanho, 3 anos e meio. Quando a gente olha, então, essa realidade, né, e a produção de conteúdo, e compara isso com o advertising, existe uma tendência muito forte nesse momento para que a gente tenha um investimento maior em conteúdo por parte das marcas e menor em advertising. E aí essa balança do conteúdo advertising, que já é uma realidade do jogo de hoje, ela se desequilibra. E o marketing de conteúdo passa, né, a buscar a atenção das pessoas de uma forma muito mais engajadora, menos intrusiva, né, e por isso ele é tão importante nesse momento, quando a gente fala de novos modelos de comunicação. Quando a gente fala agora de mobilidade, que é o outro, né, é o sexto dos 7 elementos que eu coloquei ali, quando a gente fala de mobilidade, talvez seja chover no molhado, né? Mas é fato que a mobilidade, né, e a natureza móvel, né, se conecta a isso, que a mobilidade ela tem tido uma dimensão e uma perspectiva muito maior do que a gente podia imaginar há poucos anos atrás. A visão do mobile first em qualquer desenvolvimento, ela já é hoje, em alguns casos, mobile only. Mobile first é um mantra na empresa que eu criei há 8 anos, mais ou menos, né? A gente falava, né, sempre pensa no desenvolvimento de qualquer solução em mobile primeiro, depois caminha o resto. E a gente tinha 2 grandes limitações nessa visão. Primeira é porque se dizia que a gente não compraria, não transacionaria via mobile, né, que teria uma dificuldade maior que o e-commerce, ele era um território do desktop, e que isso seria muito difícil, né, a transação via mobile. Comprar, né, a experiência de compra. E a segunda coisa era o consumo de conteúdo mais sofisticado. Por exemplo, a produção de vídeo, né, o consumo de vídeo no celular. Essas 2 coisas caíram por terra muito rápido. E hoje a gente, nesses 80 milhões de pessoas que acessam a internet via mobile no Brasil, a gente já tem números muito impressionantes, né? Esse ano a gente deve chegar a 25% de todas as transações de e-commerce feitas pelo mobile. 25%. Isso representa mais ou menos 10 bilhões de transações em valor feitas através de dispositivo móvel no e-commerce brasileiro. E isso representa mais ou menos 10 bilhões. 10 bilhões é maior do que muitas indústrias, sei lá, por exemplo, a indústria da aviação que eu trabalhei antes de empreender. A indústria da aviação deve ser uma indústria hoje na faixa de 7, 8 bilhões. Nós vamos transacionar muito mais em mobile do que todas as vendas que existem de passagens aéreas durante o ano de 2016. Também a questão do consumo de conteúdo em vídeo, que era uma dificuldade, né? A gente está vendo que não existe nenhuma resistência mais. Hoje, o que acontece é uma tendência do mobile ter tela um pouco maior, consequentemente, com tela maior, uma experiência melhor, e o consumo de vídeo hoje já é uma realidade. E no mercado americano, tem esses dados aí, esses dados são do mercado americano, o consumo, né, e as horas gastas, o tempo gasto por dia com consumo de vídeo em mobile é maior do que o tempo gasto por dia com redes sociais. Então, hoje as pessoas estão vendo mais vídeo, gastando mais horas vendo vídeo no mobile do que acessando a ambiente de rede social e se relacionando. Isso é um dado de 2015, o que é bem impressionante. E aí a gente olha esse dado que é o consumo e o aumento de consumo de vídeos via mobile,
E a gente vê lá o smartphone crescendo quase 20% ao ano também, né, como o device ou o equipamento que consome conteúdo através de vídeo. E por fim, e aonde nos conecta, né, e aonde nos liga, a questão dos dados, nesse ambiente, nesses novos modelos de comunicação. E aí sim é muito importante isso, né? Porque aqui é que eu acho que a gente projeta todos os modelos, né, de comunicação para um outro plano e para uma outra discussão e para um determinado grau de sofisticação que só vocês podem salvar, né? Só as pessoas com a formação técnica, né, só os cientistas, né, vão conseguir ajudar aos novos modelos de comunicação que se sofisticam a cada ano. Então vamos tentar entender e simplificar essa discussão, que às vezes, né, ela não pode ser pesada, ela precisa ser clara, né? A gente tem hoje um novo cenário tecnológico que ele é absolutamente direcionado por dados. Absolutamente direcionado por dados. Então não adianta, né? Essa é a realidade. É mais uma coisa inexorável. Ela é conduzida e é direcionada, esse novo cenário, por dados. Esses dados, né, eles precisam ser, primeiro, entendidos, né, compreendidos, aceitos, e depois a gente precisa mergulhar neles e saber como se processa essa nova realidade. Se no passado a gente tinha que fazer pesquisa para buscar dado, hoje as empresas geram e produzem dados de forma passiva. Certo? Mas aí também não adianta, né, transformar uma informação num bando de dados, né? Essas informações elas precisam ser organizadas. Mas essa é a realidade. A realidade é de um ambiente totalmente, um cenário tecnológico, absolutamente direcionado e orientado pelos dados. Óbvio que não significa que a gente, né, que trabalha com comunicação e marketing, que responde por comunicação e marketing de marcas, vai esquecer tudo que aprendeu do marketing. Muito pelo contrário. A gente vai se apropriar disso de uma forma inteligente. Quando a gente olha esse desenho aí, que é a paisagem das empresas de tecnologia fazendo projetos, produtos ou serviços para o marketing, a gente tem esse desenho que aparece aí. São mais de 50 áreas de atuação de empresas de tecnologia orientadas ao marketing e mais de 2.000 empresas nesse desenho, nesse landscape, nessa paisagem do ano de 2015. Isso vem de um blog muito interessante, que é do Scott Brinker. Esse cara é um cara que todo ano ele faz isso. Ele mapeia todas as empresas de tecnologia que se orientam para o marketing e faz esse desenho, esse landscape. Todos os anos. O desse ano não saiu ainda, esse é de 2015. De 2014 para 2015, pulou de 1.200 empresas, que ele conseguia mapear dentro dos critérios dele, para mais de 2.000 empresas. E de 20 e poucas áreas para mais de 40 áreas. E se a gente der um zoom nesse negócio, nós vamos encontrar empresas como a SAP, Oracle, IBM, brigando em alguns desses grupos com startups, com empresas de tecnologia que foram montadas há 2 anos. Por exemplo, HubSpot, muitos já devem ter ouvido falar, inbound marketing, marketing de conteúdo. Enfim, quando a gente olha esse desenho, é assustador o número e o esforço que as empresas de tecnologia hoje fazem para entrarem de uma forma definitiva em todos os processos de comunicação e marketing. Dado importante, né, para a gente estar ligado. Todo acesso na internet, ele está rastreado. Vocês sabem disso melhor do que eu. Ou seja, as pegadas digitais, elas estão em todos os lugares que a gente anda. Muito mais do que a gente pode imaginar. Se a gente imagina que participa de 10, 15 grupos no Facebook, 20, 30 grupos no WhatsApp, isso é muito mais do que isso, né? A gente participa de milhares de clusters que a gente está participando e não sabe que participa. E não foi informado. E aí entra as discussões de confidencialidade, de privacidade, né? A gente viu a Apple se posicionando há pouco tempo sobre isso, mas essa não é a nossa discussão aqui. O fato é que a gente precisa entender que todos os dados são gerados pelo acesso que nós fazemos na internet, por onde a gente anda.
Antigamente a gente dizia, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Hoje a gente diz, oh, diga-me onde andas que eu direi quem és, né? E é fácil, né? O processo todo de deixar essas pegadas digitais para que se trabalhe plataformas que conseguem fazer, né, com que alguns algoritmos usem esses dados e classifiquem comportamento, geolocalizando esses grupos e audiências, né, e clusterizando em grupos para vender. Ninguém faz isso à toa, né? Tu gasta para fazer isso, faz isso para vender. É uma realidade. Essa realidade é a realidade que a gente precisa conviver. O que existe mais, né? Essas plataformas tecnológicas, e aquele landscape dava uma ideia muito clara disso, essas plataformas tecnológicas, elas começam a criar hoje processos de marketing que se apoderam desses algoritmos, né? E se baseiam tudo em modelos que são programáticos e preditivos, né? O que significa isso? Se antes eu olhava para trás e via, eu preciso analisar os meus dados para ver por que eu estou perdendo, né, tendo um churn, sei lá, de uma perda de 30 clientes por mês, hoje a gente usa esses mesmos dados, esses algoritmos, para projetar como é que eu faço para ganhar 20 clientes por mês. E esses algoritmos estão me trazendo isso. Né? Como é que eu faço isso? Então, os processos de marketing, o pensamento de marketing, ele está hoje absolutamente pautado por dados. Dados, algoritmos, plataformas. Hoje, se a gente quiser, qualquer empresa pode comprar uma plataforma, né, que é uma DMP, que é um Data Management Platform. Eu boto em cima do meu site e vou gerenciar todos os dados das pessoas que eu me conecto de qualquer forma, clusterizando isso, colocando isso em grupos de interesse e fazendo um marketing personalizado. Bom, tudo isso, né, um pouco assustador, um pouco motivador, porque ao mesmo tempo que tem problemas, tem oportunidades, eles acabam fazendo com que a gente tenha necessariamente um desenho que coloca a capacidade de análise de dados, a capacidade de entender o marketing, a capacidade de desenvolver a solução juntas. Então essa intersecção aqui, ela é cada vez mais importante, mais definitiva. No modelo das startups americanas, eles criaram isso numa única pessoa, que eles chamam do Growth Hacker, né? Então, o Growth Hacking, que é o processo de crescimento acelerado, de tracionamento das startups americanas, ele está baseado na capacidade de botar todas essas competências numa única pessoa. É lógico que isso nas grandes estruturas, nas grandes corporações, não vai acontecer dessa forma. A gente precisa de time, precisa de equipe. E aí a gente caminha para um desenho em que esse hacker, que é o cara que enxerga padrão no meio do caos de dados, que é o cara que trabalha no limite, né, que ele é borderline, no limite do que é a ética e a cidadania, e trabalha também achando soluções de tecnologia, né? Esse cara, ele precisa, essa cultura hacker, ela precisa entrar nos departamentos de marketing de uma forma definitiva o quanto antes. Às vezes, tu não consegue concentrar tudo isso numa pessoa, como as startups americanas fizeram, com vários cases. Mas tu pode fazer isso dentro dos departamentos de marketing. Pode fazer isso dentro das agências de propaganda, pode fazer isso, enfim, em todas as entidades que têm responsabilidade sobre comunicação de marcas. E aí a gente vai ter numa mesma sala cientistas de dados, tecnólogos, com criativos e pessoas de estratégia de comunicação e marca. Isso está acontecendo. Tá? Isso cria um número gigantesco de oportunidades para funções novas que estão sendo criadas e que no mercado americano muito consolidadas, que é o Marketing Technologist, o Marketing Data Manager, o Data Science Manager, Business Intelligence Manager, tudo dentro das estruturas de comunicação, tudo dentro das áreas de marketing, ou das agências, né, que servem as áreas de comunicação e marketing, certo? Essa é uma realidade, eu não inventei nenhum dos nomes, né? Tem inclusive, tem um site americano que dá quanto cada um desses caras ganham por ano. Então, essa é uma realidade e uma oportunidade. Quando a gente olha isso num desenho esquemático, e esse é o slide de $1 milhão, que dá 3,6 milhões de reais. Um pouquinho menos, né, hoje, sei lá.
Esse é o slide que eu acho que ele simplifica tudo que eu estou levando aqui 45 minutos para tentar dizer. Quando a gente fala do tech marketing, de uma era pós-digital, né? Nós estamos falando aí do... A gente tem qualquer empresa fazendo uma comunicação em várias frentes. Essa empresa pode fazer simplesmente um Facebook, ela pode fazer o Google, ela pode fazer um evento, ela pode fazer o e-mail marketing, ela pode fazer uma propaganda de rádio, ela pode fazer redes sociais, né? Ela pode fazer um canal de YouTube, enfim. Ela tem o seu mix de comunicação. Todo mundo tem, né? Toda empresa tem, maior ou menor. Sempre orientado, né? Querendo chegar no consumidor para vender mais e tal. Duas questões objetivas nisso. Esse mix de comunicação, ele precisa ter uma camada, um layer, uma camada de controle em cima dele, que vai gerenciar todos os dados que necessariamente eles já geram, de forma passiva. Quando a gente consegue construir essa camada de controle em cima desse mix de comunicação, a gente começa a controlar esses dados. E não falta ferramenta para isso. Falta entendimento, interlocução, aculturamento, não falta ferramenta. Mas quando a gente consegue controlar esses dados gerados por todo o mix de comunicação e por todas as intervenções nesses processos de marketing, e a gente consegue colocar isso, e aí o consumidor mudou para pessoas ali naquele desenho, e a gente pode colocar isso numa visão de people-centric, né? Não é uma visão de consumidor mais, porque as pessoas não nascem, não acordam de manhã cedo com uma visão de consumo. As pessoas interagem, trabalham, cuidam do cachorro, são pais, assistem cinema, gostam de futebol. Não são só consumidores, né? A gente precisa transformar essa visão de consumidor numa visão de pessoas, people-centric, orientada para as pessoas. E fazer com que as marcas criem experiências transformadoras com essas pessoas. Quando a gente tem essa camada de controle construída, consegue transformar isso em dados gerenciáveis, administráveis, né? Então, eu vou gerar dados, mas eu vou gestionar esses dados. E vou transformar esses dados numa linguagem de comunicação e marketing, e não numa linguagem técnica, que é sempre muito dura, e fazer com que a análise sobre esses dados e essa linguagem de marketing possa gerar insights para criar um processo e um ciclo de engajamento, de experiência rica, em ações que estão pensando nas pessoas e não nos consumidores, né? Eu vou insistir nisso, a gente tem o desenho de controle de todo esse processo absolutamente complexo. Então, mais do que estar fazendo um mix de comunicação orientado para o consumidor, eu estou controlando todos os dados que esses movimentos estão gerando, né, através de dados, e trazendo isso para uma gestão inteligente dessa informação, só daquilo que me interessa, nada além daquilo que me interessa, nada além daquilo que me interessa, transformando isso numa linguagem digerível, né? E aí sim, gerando insights para refinar esse processo numa técnica de processo de melhoria contínua, que vai fazer com que isso se sofistique e alcance aqueles objetivos que são definidos e traçados. Esse é o desenho do tech marketing, né? Pós-digital. É isso que a gente precisa construir, seja uma empresa de 10 mil por mês, seja uma empresa de 10 bilhões por mês. A lógica é essa. Produzir um mix, repetir esse mix, controlar esse mix, gerar e gerenciar dados, transformar isso em uma linguagem de comunicação compreensível e fazer esse ciclo se construir de forma evolutiva. Se a gente conseguir chegar nisso, a gente vai ter um avanço gigantesco do ponto de vista de comunicação. Aqui eu trago um exemplo de um dashboard de um cliente da AG2, que eu cuidei há muito tempo, que eu apaguei aqui, mas não precisa, não tem problema nenhum, esse dashboard é da Toyota, na verdade. Tá? Ele resume todas as ações com a Toyota, tudo que é feito, né? E como ele é controlado. Eu acho que a sofisticação ainda não está no nível de excelência, mas caminha para isso, né? Dentro da relação da AG2 com a Toyota. Bom, mas vamos lá. Agência de publicidade, que é onde eu tive
nos últimos 17 anos, né? O que vai acontecer com esse mercado, para vocês que são de TI e que estão aí ligados nas oportunidades e em tudo que vai acontecer nos próximos anos? Primeiro, as agências de publicidade são o elo mais fraco de uma cadeia hoje que é composta por um tripé. E assim o modelo da propaganda se construiu, né? Veículos, anunciantes e propaganda. Veículos, anunciantes e agências de publicidade, na verdade. É o mais fraco. Esse elo, ele não faz muito sentido, né? Porque a gente está falando de intermediação de mídia num mundo desintermediado. Né? Então, ser intermediária no mundo líquido, né? Não faz muito sentido. Numa época que a gente fala, e aí está vendo aí o Airbnb, o Google, o Facebook, o Uber. Então, ela tem um problema de sobrevivência no médio prazo. Isso se torna mais complexo quando ela fere a natureza dela, que é criação e estratégia, com que ela vende. A agência hoje vende e recebe, né, através de comissão de mídia e de bonificação de volumes dos veículos, tendo um paradoxo entre o que ela produz, a sua natureza, e o que ela vende. E o que sustenta, né? Se a gente olhar isso no viés das grandes agências, que têm muito pouca tecnologia embarcada, esse cenário vai se complicando mais ainda. E isso já mostra um resultado que os grandes grupos de comunicação, um que eu estou conectado até hoje, que é a Publicis, e os números são públicos, né? Por isso não tem problema nenhum, né? São empresas de capital aberto. Os números dos grandes grupos de comunicação nesse ano, eles são muito ruins. Né? Isso já mostra um pouco como é que o mercado da comunicação, e aí de uma forma global... Então isso vai se desconstruir, né? Inevitavelmente. E as agências já vêm fazendo um movimento nesse sentido, que é na aquisição de outros tipos de empresa, para compor nos grandes grupos algo diferente. Então, as agências de publicidade, necessariamente, elas se transformam em algo novo, né? E eu chamo isso das novas agências no tecnomarketing, porque essa é a realidade que a gente está vivendo e é assim que a gente vai se construir daqui para frente. E essas novas agências de publicidade, elas necessariamente vão ter as suas áreas de data e programação, elas vão ter muita tecnologia embarcada, elas vão ter outras competências como design e user experience, que não é o objetivo da nossa discussão aqui, pesquisa também, mas elas basicamente vão vender serviços, né? E vão se transformar, na verdade, em grandes consultorias de negócio para marcas. Estou falando muito rapidamente, só para não pagar o bônus aqui de vir aqui e não falar sobre o mercado que, de alguma forma, vem se desconstruindo e criando oportunidades, especialmente oportunidades nestas áreas de tecnologia. Então, gente, assim, para fechar, eu acho que aí dentro do tempo que eu tinha combinado, né, tem esse coach aí, né? O marketing nunca vai ser essencialmente tecnologia, não existe isso, não existe essa possibilidade. O marketing é muito mais do que tecnologia, é muito mais do que comunicação, né? Ele, na verdade, é conexão com as pessoas, né? E não conexão só com clientes. É a gente conseguir que marcas, né, proporcionem experiências transformadoras nas pessoas. E com isso, né, em cada ponto de contato, seja ele qual for, a gente consiga fazer que através dessas experiências exista, né, a construção de marca, né, e a construção de marca que se projete nesses tempos líquidos para algo duradouro. Então, o que a gente reafirma é que tecnologias de marketing, né, o tech marketing, vai ser só um caminho, um meio para esse fim, né? O fim é conexão com as pessoas, conexão através de experiências e de experiências transformadoras. Aqui eu fecho, então, o meu tempo. Queria agradecer muito para vocês por toda a paciência. Obrigado aí pela atenção. Assim, boa parte do público que está aqui presente hoje, eu acredito que tem uma situação similar do ponto de vista de marketing, né? Eles têm que lidar com um grupo relativamente pequeno de compradores para fazer processos de negociação que são prolongados, de venda de coisas, às vezes, que exigem um nível de sofisticação e que são individualmente, cada uma dessas transações, de valores elevados, né? Um processo de implementação de softwares está na casa das centenas de milhares de reais, talvez até num dia de sorte nos milhões. Então,
Eu queria que tu nos desse a tua visão de como aplicar essa visão desse cenário de marketing que tu descreveste para esse tipo de empresas que estão nesse nicho. Porque eu vejo isso funcionando para, talvez, empresas que têm um outro modelo, né, de transações individualmente menores e para públicos de massa, né? Não se conhece tantos cases nesse cenário que eu te descrevi. Isso é interessante, porque eu também venho de uma cultura da venda de serviços, né, ou da venda de produtos de alto valor agregado, né? A gente comentou ali, a minha experiência na Embraer foi uma experiência com venda de aviões, né? Vender avião é um processo que leva 2 a 3 anos, um processo todo de discussão e de evolução, né, na negociação e tratativas, até chegar numa concretização de venda. E normalmente, quando a gente está falando na venda de serviços de alto valor agregado, a gente está falando de uma relação B2B, né? Venda para empresas. É lógico que todos os processos de construção de marca através do marketing, eles não estão diferenciando do ponto de vista macro, né, se é uma venda para consumidor final ou se é uma venda B2B. A necessidade de fazer comunicação e marketing, de construir marca, é uma necessidade de qualquer entidade que se propõe a fazer negócio. Então, quando a gente fala de uma relação B2B, é muito, talvez mais importante a construção de marca do que a visão de intermediação ou de ativação da intermediação e da venda propriamente dita, né? E a construção de marca, a gente viu ali dentro desses novos modelos de comunicação, e eu cheguei a reforçar aqui a questão da importância, né, nesse cenário atual, da questão da produção de conteúdo. Então, eu acho que um grande caminho, quando se fala em venda de serviços, alto valor agregado, é ser entendido pelo mercado, e pelo mercado corporativo, como uma marca que tem excelência em um determinado tema, em um determinado assunto, e que tem propriedade para isso. E para ser identificada e reconhecida dessa forma, essa marca precisa produzir conteúdo, e produzir conteúdo de forma com que ela possa, né, falar com autoridade sobre um determinado tema, um determinado assunto. Então, né, lógico, nós estamos falando de uma forma muito genérica, mas os processos de marketing, onde a gente tem, né, a tecnologia entrando de uma forma muito efetiva, eles acabam trazendo oportunidades, e essas oportunidades elas acabam passando um pouco por aqueles 7 itens que eu falei. Mas eu acho que no caso específico da venda de serviço e serviço de valor agregado, o caminho do conteúdo é um caminho muito, muito seguro. Uhum. E assim, que tipo de métricas tu pode aplicar para medir o teu sucesso em ser percebido como um criador de qualidade ou em ter uma marca associada à qualidade? Porque nós estamos entrando num território mais... não sei, tu não pode contar somente os cliques que dão num post de um blog e achar que isso é o teu referencial de conteúdo de qualidade, né? Tem alguns indicadores mais subjetivos, eu imagino. Os dados eles vão sair dentro de eles vão fazer parte, né, os indicadores de performance de uma ação de comunicação e marketing, eles vão fazer parte de toda uma estratégia que a comunicação e o marketing vão ter que construir, né? Tudo parte de uma estratégia, óbvio. Agora, quando a gente fala, por exemplo, na questão que eu citei da produção de conteúdo, as métricas, elas talvez seja muito menos importante o nível de acesso e impacto do que o tempo que as pessoas interagem com esse conteúdo, né? Talvez seja muito menos importante quantos likes ele dá no Facebook do que o compartilhar o conteúdo, por exemplo, né? E só para pegar um exemplo bem fácil de entender. Então, o engajamento e as métricas que se relacionam ao engajamento das pessoas com a marca, elas são muito mais importantes que o nível de pessoas impactadas, ou o número de pessoas impactadas. E é por aí que se constrói toda uma estratégia, né? Essa estratégia ela sempre nasce definindo quais são os indicadores de performance que a gente espera para aquela marca e para aquelas ações que a gente está desenhando, né? Eu gosto de conversar com o César, mas não quero roubar ele totalmente, né? Então, eu informo que minhas queridas... A gente se conhece há muito tempo, gente. Tá? Amigas então... do CEPRORGS estão com microfones e quem quiser fazer perguntas, por favor, já temos uma pergunta? Fácil, gente, por favor. Oi, tudo bem? É Silvia Somenzi, da Soluzione. Tem uma questão que eu acho interessante, assim, que é frente à realidade desse mercado, né? Como o Maurício tinha colocado no início das considerações dele, assim, né? Então,
Então, o que acontece hoje? A gente tem, como empresas de serviços, né, vamos dizer assim, o teu posicionamento de marca, ele está associado a várias coisas e que não necessariamente só conteúdo, mas como se o serviço também fosse um modelo, né, para demonstrar qualidade e como e também demonstrar como tu pode ser consumido, né? Na verdade, como as pessoas consomem informação, consomem teu serviço e a relevância que tu tem, né? Então, o que as empresas hoje entendo que elas têm uma grande dificuldade, assim, elas têm uma grande dificuldade de entender como é que o público-alvo, até o próprio público-alvo, mas como ele tem que consumir a informação, né? E o que eu tenho que produzir, seja de conteúdo, seja em termos de cases, como que eu tenho que mostrar isso, aonde eu tenho que chegar, né? Quais são as soluções, assim. Na sua visão, assim, né, que pela sua alta experiência, né, enfim, na sua visão, qual que seria o caminho, assim, para a gente destrancar essa percepção? Porque o entrave, muitas vezes, ele está aí, né, de estar voltado para uma ação mais tradicional, porque não adianta, por exemplo, eu estar lá no Facebook e eu não estar ligado em como é que meu público consome isso, né, eu não entender isso, né. Então, o que você sugere, o que você pensa que seja legal, assim, para destravar isso no entendimento das empresas? De serviços, por exemplo, ou produtos? Gente, vamos entender o seguinte, tem achar o público, né, quando ele é muito pequeno, é sempre um desafio, quando a gente está falando de targets específicos ou de distribuído num universo aí de milhões de prestadores de serviços dentro de um cenário complexo. Mas, quando a gente hoje encontra, dentro desses novos modelos de comunicação e de tudo que ele nos oferece, às vezes a gente fica até com excesso de informação e uma dificuldade de raciocinar em cima disso, mas a gente vai encontrar sempre uma solução que ela seja muito de precisão, né? Quando a gente fala hoje, por exemplo, nessa questão de conteúdo, o conteúdo não é o Facebook, né? O Facebook talvez seja né? Pô, se eu for pegar em grande escala, né, certamente a maioria das empresas que estão aqui deveriam estar muito mais focadas em fazer um trabalho em cima do LinkedIn, de uma forma muito mais direcionada, específica, se apropriando de todas as funcionalidades que ele pode dar, do que no Facebook. Isso para olhar no mainstream, né? Agora, se a gente for falar de coisas muito mais específicas, hoje, com um processo de geolocalização associado a comportamento, eu posso fazer mídia no mobile direcionado para as pessoas que trabalham dentro da Gerdau no dia de hoje. Então, eu posso impactar milhares de funcionários da Gerdau com uma mídia mobile, tendo um alcance de 60% de todos os smartphones. Estou falando de uma tecnologia conhecida, se chama Inloco. Depois vocês podem... E uma das startups que eu participo, ela representa essa tecnologia. Então, eu posso chegar nesse nível de sofisticação. E eu posso inclusive, impactar só as pessoas que trabalham lá, porque eu vou medir o comportamento de quem entra e sai da empresa todos os dias, e não só quem foi uma vez, né? Então, eu tenho que achar, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da sofisticação que a gente pode ter nas tecnologias de mídia, que envolvam tecnologia, aquilo que mais se aproxima do que eu quero. Agora, eu acho que em qualquer condição, em qualquer target, tem um desenho que o especialista de tech marketing, vamos falar assim, pode aí vai de novo, né, o momento merchan, mas uma das empresas que trabalha com isso e que eu estou participando como investidor anjo é a Allright. A Allright faz isso. Ela olha e diz, olha, esse é o público, eu tenho 10 tecnologias aqui para chegar nesse público de uma forma assertiva. É especialista nisso, porque se apropria de tecnologias que estão chegando no mercado nesse momento, né? Mas, respondendo mais objetivo, não prescinde de um especialista, certo? O especialista é o cara que conhece o tech marketing. Não prescinde de uma ação estruturada que vai entre conteúdo e advertising e comunicação, numa estratégia de conteúdo muito bem feita. Pode ser um canal proprietário, por exemplo. Esses dias eu falei com o pessoal da GE. A GE se juntou com a Infoglobo e produziu um canal proprietário que é mega acessado, falando só de
de tecnologias responsáveis. Isso sai um pedaço na Super Interessante e outro pedaço é acessado só via internet. É produção de conteúdo, é colocar isso num canal que as pessoas vão acessar. Depois elas acessam e atingem as pessoas para que vão até esse conteúdo e consumam ele. Mas, enfim, cada estratégia ela passa por uma discussão específica, mas não falta tecnologia, não falta oportunidade, mesmo quando se trabalha em conteúdo ou em mídia. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho depois e ter... Interessante, eu posso dar um pequeno depoimento sobre isso. Os veículos de comunicação estão muito mais abertos a esse tipo de projetos colaborativos em torno de conteúdo, como uma forma de suprir a queda nos anúncios tradicionais, né? Tem todo um nicho se abrindo aí para empresas que queiram trabalhar seu conteúdo. Muitas das empresas de mídia hoje, elas têm uma área específica focada na produção de conteúdo para as empresas, né? Então, mais do que produzir, do que veicular a mídia, elas produzem conteúdos, e esses conteúdos, às vezes, são conteúdos proprietários, né? Não são conteúdos que vão estar dentro dos veículos, né? Eles são conteúdos produzidos para as marcas, para as empresas, e que têm uma finalidade X dentro da estratégia de comunicação de cada uma, né? Eu queria dar uma das coisas que tu comentaste na tua apresentação é essa questão da desintermediação, né? Mas às vezes eu vejo isso confundido por pessoas que acham que pelo fato de tu poder atingir diretamente uma audiência, isso significa que tu mesmo deva fazer isso sem o auxílio de profissionais. Tu mencionou agora, por exemplo, busquem tecnologistas de marketing que ajudem vocês tecnicamente a atingir. Mas tem a outra dimensão da comunicação que não é o como fazer, mas o que fazer, né? E eu queria que tu comentasse um pouco sobre a importância que tem chamar profissionais que te ajudem a criar conteúdo. Porque não só porque existe o Periscope e está disponível, significa que tu deva se transformar num cinegrafista, vamos dizer. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vive esse ambiente complexo, né, sendo desafiado o tempo todo com aquela sensação de obsolescência, né? Não, tem uma rede social nova, tem uma funcionalidade, uma tecnologia nova, eu não estou usando, mas o meu concorrente está usando. Cara, eu não acredito, né, que se faça comunicação de forma irresponsável, né? Se faz comunicação de forma responsável. Essa é uma construção que ela é técnica. Pode ser que eu, né, encontre na minha empresa ou na minha estrutura a condição de fazer isso de uma forma direta, né? Porque as plataformas tecnológicas, elas são cada vez mais simples, né? E elas são desenvolvidas para que seja possível, sem nenhuma intermediação, eu acessar determinadas ações, né, de comunicação, como, por exemplo, né, o Facebook, o Google, né, que tem plataformas que já atingiram um determinado grau de simplicidade e qualquer um pode ir lá e anunciar, né, e fazer o seu anúncio e tal. Mas a estratégia de comunicação, ela necessariamente passa por um especialista. Pode ser um cara que conhece comunicação, marketing, tecnologia, pode ser um hacker, como eu mostrei ali no exemplo das startups americanas, pode ser que seja uma pequena agência nativa do digital, e a Abrad, né, que é parceira do CEPROGS, tem 700 agências embaixo do seu guarda-chuva, pode ser que seja uma grande agência, né, de comunicação. Mas esse é um trabalho técnico, o trabalho de comunicação, vocês que são técnicos, né, às vezes subestimam isso, né? E acham que a comunicação é um negócio que dá para fazer mais ou menos, né? E não é verdade, né? A comunicação é uma das coisas que tem que estar lá, né? Na linha de investimento, né? Do que a gente vai fazer, por menor que seja. Às vezes a comunicação é R$500 por mês, né? Mas ela está lá como uma necessidade de ser feita, e de ser feita, se a gente não tiver capacidade dentro de casa, de ser feita por especialistas que entendem a comunicação e o marketing hoje, né, nessa visão e esse lado do tecnomarketing, né, essa visão mais cientista tecnológica, né, da comunicação. E tu acha que no Brasil o mercado de comunicação tem respondido suficientemente rápido a as possibilidades que estão sendo abertas aí? Porque eu lido bastante com agências de propaganda, né, e elas não
elas não conseguem fazer um e-mail marketing direito, a gente está em 2016. Né? Talvez tenha sido meio grosseiro. E o e-mail marketing continua aí, né? Vivo. Então aí. Não, as agências não conseguem. Né? As grandes agências hoje elas têm estruturas. Estou falando das grandes agências de publicidade, né? Elas têm hoje estruturas, elas têm tentado, né? Têm tentado de uma forma intensa, né? Se transformar e se reinventarem, mas elas têm uma dificuldade muito grande porque elas foram construídas dentro de um outro. Não é uma questão de terem capacidade ou competência, né? São todos profissionais do mais alto nível que, né, ao longo dos anos aí construíram uma propaganda de referência no mundo. Mas essas agências, esses profissionais, eles estão acostumados com outro modelo de negócio, que é o modelo da intermediação da mídia. E que antes pagava tudo, né? Então pagava bons salários para profissionais de criação, de atendimento, a partir do comissionamento de mídia e do bonificação de volume dos veículos. Os veículos não conseguem mais pagar as bonificações de volume. Os clientes hoje, né, trabalham em cima de um modelo, né, de espremer, né, ao máximo as comissões de mídia. Então, esse é um modelo que ele passa por dificuldades e passa por um processo de transformação. Então, as agências, elas não, eu diria assim, que de uma forma geral, elas não estão preparadas. Né? Elas vêm tentando, de uma forma bastante desesperada até, se reinventar, mas isso passa por modelos de negócios diferentes. Modelo de serviço, modelo de intermediação de mídia. Tu não consegue, com o modelo de intermediação de mídia, construir uma empresa de serviços. Né? Então, por isso, precisa ter um processo todo, que é um processo de reconstrução de toda uma área de comunicação e propaganda, que vai passar por grandes mudanças. Né? E vai passar. A gente está vendo aí no futebol, o esporte interativo entrando, não é à toa, né? Existe hoje uma questão muito, muito, muito importante nessa fragmentação aí de veículos e de audiência, onde os grandes players eles perdem importância, né, nos próximos anos, de uma forma muito importante. Né? Então a gente vai ver certamente a Globo menor nos próximos anos, né? A gente vê né, não sei se tem alguém do Grupo RBS, mas toda, né, a negociação agora de toda a operação do Grupo RBS em Santa Catarina, né? Isso tudo não é à toa, né? Isso é um processo que vem desconstruindo uma indústria. E onde é que estão as oportunidades para as empresas de tecnologia? Porque os mundos de comunicação e tecnologia no Brasil, eles estão talvez um pouco de costas uns para os outros, né? Claro, teve todo um movimento de agências de propaganda, de comprar agências digitais, mas isso para mim não traduz assim uma adoção convicta disso, né? Vai ser mais uma reação. Precisamos fazer alguma coisa. Os grandes grupos de propaganda hoje, eles não estão comprando agências digitais, eles estão comprando empresas de tecnologia, eles estão comprando hoje empresas de consultoria, eles estão comprando hoje empresas de design, eles estão comprando hoje empresas de user experience, né? Para tentar competir dentro de um mercado novo, diferente. Sobre a questão das oportunidades, eu acho que existem oportunidades. E a gente olhou aquele mapa que não dava para enxergar, né, de empresas de tecnologia se orientando a produtos e serviços na área de marketing. Isso é uma oportunidade, né? Por mais que aquele landscape seja confuso ali, né, e tem verbas bilionárias, né? Então, para as empresas, tem uma oportunidade de se aproximar das áreas de comunicação e marketing e montar produtos e serviços para essas áreas. E aí a gente vê hoje empresas, eu vou pegar um exemplo só, que talvez alguns aqui conheçam. Tem uma empresa que tem 4 anos, eu acho, em Florianópolis, que é a RD, né? Resultados Digitais. Essa empresa é uma empresa que em 4 anos, ela tracionou o negócio de uma forma gigantesca e absurda, porque tem uma ferramenta de gestão de leads para conversão de vendas. Desde a hora que o cara se relaciona via um e-mail marketing, coloca o e-mail dele ou o telefone, até a hora que ele compra a ferramenta, ou que ele compra o serviço, essa ferramenta faz toda a gestão de leads, é uma ferramenta muito boa, inclusive muito parecida com a HubSpot, que é uma ferramenta americana. Então, essa empresa é uma empresa de tecnologia que enxergou no marketing, né, e no conversão do funil de vendas, vamos dizer assim, é uma oportunidade, criou uma ferramenta, estourou. Agora, eu acho que a oportunidade está muito mais para os profissionais, né? Esse é o discurso que reforça o que eu coloquei na apresentação. Os profissionais de tecnologia, se eles tiverem o conhecimento das competências do marketing, mesmo que de uma forma genérica, eles têm um espaço muito, 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 muito próspero
nas áreas de comunicação e marketing das empresas, nos novos modelos de propaganda de agência de publicidade ou de consultorias de negócio que entende de comunicação, né, que vão ser as agências, porque cada vez mais esses profissionais no mercado americano, que é a referência, né, eu voltei agora do evento lá do SXSW no Texas, eles são percebidos como indispensáveis. Então, essa cultura hacker que eu coloquei ali, essa visão do profissional que consegue ver no caos uma solução, né? E esse caos é sempre essas informações, né? Que dos dados que são gerados, esses profissionais com uma formação técnica, né? A serviço da comunicação e do marketing, têm um espaço gigantesco nos próximos 20 anos. Né? Então, acho que as oportunidades elas estão na montagem de produtos e serviços para as áreas de comunicação, mas estão muito mais na visão de profissionais formados nas áreas de ciência da computação, tecnologia da informação, que esse sim, eu acho que tem um oceano azul aí pela frente. Tudo bem, com isso eu devolvo a palavra aos organizadores. Muito obrigado pela presença de todos, um bom dia e até o próximo dia 13 de maio com mais um Mesas TI aqui no Hotel Deville.